Glória a Deus. A vida tem nos proporcionado grandes e inesquecíveis momentos. Alguns de alegria, outros de tristezas, alguns de sucessos, outros de decepções. Qual é a versão da sua história? Talvez você tenha contado a sua história, na sua maneira de ver, de interpretar e de conquistar o seu espaço. Mas quem é você diante da própria história? Muitas pessoas têm abraçado a sua causa, ouvido o seu lamento, conhecido a sua versão na história da vida, da caminhada que Deus tem proporcionado para todos os seres humanos. Mas, de fato, quem é você na sua história? É muito fácil, simples, como seres humanos dotados de inteligência, abrir os nossos lábios e falar aquilo que imaginamos ser uma versão com um propósito e objetivo esclarecedor de nos se defender diante de algumas adversidades de nossas vidas. Mas qual é o propósito das coisas que acontecem em meio a estas adversidades que surgem no caminho, na trajetória de nossas vidas? Quem é de fato você na história, relatada diante de tantas dificuldades ou adversidade que surgiu em vossa estrada da vida? Podemos aprender se olharmos para a palavra de Deus, refletirmos dia e noite sobre os ensinamentos do Senhor, conforme está escrito, conforme seremos orientados pelo Espírito Santo de Deus para guiar nossos passos e saber, de fato, quem somos na real história escrita por Deus. E com base na palavra de Deus, sobre a exortação à santidade e a um amor fraternal, nós temos em Colossenses capítulo 3 uma grande mensagem de Deus para nossos corações. Está escrito assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isto é a palavra de Deus, que nos traz uma direção a seguir para que, através do Espírito Santo, possamos estar convencidos, convictos desta verdade. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai. Muitas pessoas podem até ter lido, ouvido falar sobre estas coisas, mas, de fato, já estáis ressuscitados com Cristo? E como entender, vivendo a vida natural que nós temos hoje, acerca de estarmos ressuscitados com Cristo? Se, de fato, olhando para a forma natural, estamos vivos, e a palavra fala de ressuscitar, e o termo ressuscitar refere-se a quem está morto, morreu, ressuscitou, está morto, mas agora voltou a viver. Ressuscitar com Cristo significa renunciar a nossos pecados e vivermos uma vida em santidade, vidas separadas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E como isso é possível? Buscando as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado
à destra de Deus Pai. E quais são essas coisas? Essas coisas são direcionadas justamente pelo Espírito Santo de Deus. E sobre isso nós podemos ler em Gálatas capítulo 5 acerca do fruto do Espírito. Então, quando nós morremos com Cristo, nós mortificamos os desejos naturais da nossa carne e passamos a andar segundo o Espírito de Deus, soberano sobre nossas vidas. E quando nós entendemos acerca disto, nós podemos viver sobre o domínio e o poder do Espírito de Deus, o qual gera em nossas vidas o amor, o gozo da alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. E tem mais. Contra estas coisas não há lei. Quando nós estamos andando segundo o que buscamos em Deus, que vem lá do alto para direcionar as nossas vidas. Quem é você diante das circunstâncias do que tem vivido e como está sendo escrito a sua história? Talvez você pense, por estar desfrutando de uma situação financeira agradável, seja esse o ponto máximo que alcançou a sua vida para achar que a sua alma terá descanso. A palavra de Deus ela é bem completa, de Gênesis a Apocalipse. E diz na palavra de Deus, no livro de Lucas capítulo 4, que Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para lá ser tentado pelo diabo. E lá, em uma ocasião, Satanás ofereceu a Jesus Cristo todo o poder, todos os reinos desse mundo, se tão somente Jesus Cristo se prostrasse a ele e o adorasse. E muitas pessoas têm conquistado uma vida financeira agradável porque têm se prostrado à vontade do inimigo, desprezando a palavra de Deus, deixando de honrar o que diz a palavra de Deus, e através disso tem conquistado uma vida financeira agradável, sustentado pelo engano, porque o coração está apegado às coisas desta terra, deste mundo. E a palavra de Deus diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. E muitas pessoas têm buscado muitas coisas que são aqui da terra. Por causa disso, é necessário conhecer a verdade que liberta. E na verdade está escrito que nós devemos nos arrepender, que nós devemos confessar nossos pecados, que fazem parte também esses desejos, que muitas vezes contamos nossa história, somos aplaudidos por muita gente e de repente o inferno faz festa comemorando a sua derrota. Mas aqueles que confiam no Senhor são como as águias, renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, porque a sua fé, a sua vida está ligada em Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, que hoje ressuscitou dos mortos e reina à direita de Deus Pai. E a palavra de Deus diz também: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Palavra de Deus para nossas vidas. Que Deus continue nos iluminando, abraçando nossa causa, que nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus para gerar frutos do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos mortificar a nossa carne, porque quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não estamos debaixo de uma lei, mas sim na obediência do conceito, do que é o preceito de Deus para nossas vidas. Porque as obras da carne, elas são manifestas, e está escrito acerca disso, que são a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais foi declarado na palavra de Deus, como antes o apóstolo Paulo disse para o povo de Gálatas. Então, nós temos que mortificar nossa carne e buscar a direção de Deus, o seu reino, que é a presença do Espírito Santo, gerando verdadeiramente em nossas vidas a verdade que liberta. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus continue nos conduzindo a esta verdade. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus, cumprindo o chamado ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê em Jesus Cristo está salvo. Jesus Cristo é as boas novas, o evangelho anunciado na cruz do Calvário, para que eu e você possamos ter vida e vida eterna com Deus. Compartilhe. Deus continua nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.